A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual daqui do bairro Mapim. Nós temos como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéio, presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudinei Santos, estarei discorrendo com vocês aqui um conteúdo importante aqui, que é a lição de número 1, que é uma lição importante, essa lição, que é a construção do templo enfrentou oposição. E nós temos aqui o texto áureo que nos diz assim, que está em Neemias, no capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos os muros e todo o muro cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Muito bem. Então a leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 4, no versículo 7, 9 e depois do versículo 11, 12 e 13 e depois 15 ao 16 e depois 21, 22 e 23 e 24. Então vamos trabalhar, eu vou estar trabalhando dentro desses versos, dentro desse capítulo aqui que é importante, tá bom? Então estarei aqui dando o máximo aqui, estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza vocês poderão anotar, pegar o papel, a caneta e fazer as anotações para você chegar num dominador comum, tá bom? Muito bem. Então aqui, queridos, nós vemos aqui o discurso da história, principalmente como quando Deus começa a abençoar o teu povo, o diabo então levanta adversários para se oporem à sua obra. Aqui os inimigos de Israel se colocaram então como amigos adoradores de Jeová e ofereceram então o que? Para edificar com eles, eles se gabavam e alegando serem igual aos adoradores de Jeová desde os dias de Asa-Adom, filho de Senaqueribe, rei da Assíria, como está no capítulo 1 e do verso 20 de Esdras. O sacerdote tinha sido enviado a eles muito antes, ou muito anos antes, mas eles, os samaritanos, eles não conheciam Jeová, e lemos que temiam ao Senhor, mas serviam seus próprios deuses, como está em 2 Reis, no capítulo 17 e do versículo 28 ao 41. Então, o que acontece aqui? No verso 3, ofertas de samaritanos foi rejeitadas pelos anciãos, porque Israel queria permanecerem como um povo separado. Isto era que Deus tinha requerido de Israel desde o início. Eles deveriam ser um povo separado em todas as suas fases da vida, para dar um exemplo de Deus para todas as nações. Então, de forma alguma poderia casar com outras pessoas de outras nações. Deus permitiu casamentos mistos, até abençoou em raras ocasiões, mas os costumes das nações eram contrários às suas leis e também à sua vontade, como está em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 3 em diante. Então, quando observa aqui no verso 4, aqui, já que a oferta para ajudar a reconstruir o templo foi rejeitada pelos anciãos de Israel, então os adversários tentaram outros métodos com intuitos de enfraquecer a vontade dos judeus para a edificação do templo. Ou seja, contratar então conselheiros para se operarem os judeus que buscavam colocar Ciro e Dário, rei da Pérsia, contra as restaurações de Jerusalém e a obra do templo. Então, quando eu observo aqui no verso 4 e no verso 5, eu vejo aqui que eles acusavam os judeus de construir com a intenção de rebelar-se como acontecera antes. Ou seja, a história nos mostra que os judeus agiram assim
antes da destruição de sua nação, como nos versos 6 e ao 16 desse capítulo de Esdras. Aqui no verso 5, os adversários, eles contrataram homens na corte de Ciro e de outros reis que seguiram então no sentido de buscar ao que as interrupções, ou ao menos atraso da obra e também da restauração. Então esse Ciro, ele deve ser identificado aquele que, como está no capítulo 1 do versículo 4 ao 6, que é o Ciro II, de acordo com o rolo de Ciro, como é o rei da Pérsia. E este Dário aqui não deve ser identificado como o medo Dário de Daniel, do capítulo 5, que é o pai de Ciro, o marido da rainha Esther. Trata-se então de Dário Estaspes, o nono do rei da Pérsia, que é um estado, ou seja, ele foi um terceiro rei depois de Ciro. Muito bem. Então, ele não podia se referir-se ao Assuério e de Esther 1, e do capítulo 1, do versículo 1, que é o pai de Ciro. A palavra Assuério, ele é simplesmente um tipo significando que poderoso, ou dado às várias reis da Pérsia, que talvez seja ou talvez se referia-se os Cambises, os filhos de Ciro. Não pode se referir-se ao próprio Ciro, pois ele já era mencionado já nesse registro, no verso 5. Então foi quem omitiu o decreto de libertação a Israel no primeiro ano do seu reinado. Então tal carta não teria sido escrita a ele no início do seu reinado, pois já havia emitido o decreto para a libertação dos judeus nessa ocasião. Só para refletir isso aqui, tá, queridos irmãos? Essa aqui é história. Mas a gente vai ver aqui uma linda história e vários exemplos para nós. Muito bem, então o que nós vamos observar aqui? Esdras, o escritor, ele relata o empenho dos inimigos de Israel, principalmente os samaritanos, em parar a obra de reconstrução do templo. A princípio eles ofereceram uma ajuda, mas a sua intenção era retardar a obra. Quando a ajuda for rejeitada, deram início a um novo plano. Com palavras, eles começaram então a provocar desânimo nos trabalhadores, vendo que eles poucos ou em nenhum efeito aproveitaram então o que é a instalação de um novo rei sobre o império de Xerxes, e eles enviaram então uma carta. O conteúdo desta mensagem tinha o objetivo de difamar Jerusalém e também o povo de Deus. Eles então, além de inflamar a ira ao rei sobre a nação de Israel, a missão espiritual muito profunda aqui, queridos irmãos. Quando Deus começa a agir em nossa vida para edificar, reconstruir, prosperar, e precisamos estar muito atento à oração e também à vigilância. O diabo, ele é extremamente astuto e possui muitos servos e servas ao seu dispor. Não precisamos mencionar aqui que ele odeia o povo de Deus. Esta é em todo o tempo procurando oportunidade para poder nos prejudicar. Com isto, a nossa atitude de intimidade com Deus é fundamental. Deus forma então, dessa forma, o Senhor ele manterá seguro ao seu projeto em nossas vidas. Não vai parar e nem deve parar. Os judeus, eles não disseram isso, embora estivessem dedicados aos motivos e deixaram a vigilância espiritual. Então o diabo ele usou os samaritanos para influenciar negativamente o povo de Deus, ou o novo rei, que aparentemente não conhecia o decreto de Ciro, e a obra de reconstrução do templo ele foi interrompida. O grande objetivo do diabo é parar toda
forma de manifestação da obra de Deus. Para isso, queridos irmãos, ele utiliza todos os meios possíveis e precisamos orar e estar atentos ao mundo espiritual. É de fundamental importância para o nosso triunfo nessa terra. Queridos irmãos, quando eu observo que os inimigos ofereceram ajuda, não aceita a ajuda de quem não lhe apoia. Você não precisa de oposição para as etapas de construção da sua vida. Os opositores devem ser mantidos fora do projeto. Não acolhem quem deve ser mantido longe. Tá certo? Esta é uma observância que é a respeito deste assunto, que é um conselho que eu dou para você. Então, quando observa aqui em Êxodo, no capítulo 4, versículo 5, semeando desânimo. Não seja ingênuo, o diabo ele fará muita oposição ao projeto de Deus para a sua vida, através de pessoas, circunstâncias, organizações, autoridades e etc. O diabo ele não está nem um pouco feliz com o seu crescimento espiritual. O desejo dele é que nós vivamos sob o jugo de escravidão e miséria. O nosso dever é buscar a Deus e resistir às suas ministrações malignas e desanimadoras. Quando a gente observa aqui no capítulo 4, versículo 6 ao 16, carta dos inimigos ao rei, o diabo ele contará história negativa ao seu respeito, tentará manchar a sua imagem e contará mentira para enfraquecer a sua reputação. Você terá de lidar com invejas, oposições e falsos testemunhos sem perder a graça e a fé de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas enxergam com aspecto negativo o que Deus está fazendo em você, através de você. Mas quando observa aqui ainda no verso 17 ao 24, a reconstrução do templo, já estou aqui comentando, queridos irmãos. E eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos, porque vai ser bem resumidamente essa lição. Veja bem, Deus ele permitirá que a nossa fé seja testada através de perdas temporárias no processo. É preciso ter maturidade espiritual para saber lidar com elas. O caminho do crente é marcado por intensos processos de orações. Quando perdas como essa acontecem na sua vida, não se desespere. Aproveite o tempo e a oportunidade para fortalecer, fechar as brechas e ouvir qual será a próxima direção do Senhor. Em tudo isso, o que Deus deseja ver é a nossa atitude e também a nossa disposição para continuar crendo, apesar de muitas lutas e também aflições. Que coisa interessante. Então, a gente vai observar aqui, já caminhando para o tópico da lição, entrando aqui, saindo do tópico de número 1 e entrando aqui no tópico de número 2. O tópico de número 2 aqui é falar sobre os alicerces do templo, oposições e tudo isso que já falei aqui. E o tópico de número 2, os samaritanos opõem-se à construção. Eu só vou dar só aqui uma rápida pincelada aqui, quem realmente eram os samaritanos, e já vou entrar aqui no tópico número 3 e o 4. Quem de fato eram os samaritanos? Muito bem, então, conforme as antigas escrituras, Israel era constituída por 12 tribos que mantinham entre elas um certo clima de hostilidade. Elas foram unidas pelo soberano e conhecido como Saul, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Depois vieram Davi também a Salomão. Quando este morreu, aproximadamente 930 anos antes de Cristo, esses povos eles provocaram entre si uma profunda ruptura. Depois deste cisma, a população da região norte instituíram o reino de Israel, igualmente denominaram como o reino de Samaria. Ou seja, quando as tribos eles foram dispersas, existem as 12 tribos de Israel, que é a tribo de Ruben, Simeão e Gad, Judá, Isacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan e a Naphtali. A tribo de Judá, e ela foi para o reino do sul, que é a capital, Jerusalém. Então veja bem aqui, a tribo de Judá e uma parte da tribo de Benjamim. O restante da tribo está no reino do norte, a capital do norte
ficou sendo Samaria. Muito bem. Então, depois desse cisma, a população da região norte, eles instituíram o reino de Israel. Igualmente, denominaram como o reino de Samaria, pois esta era a cidade que na época, ou seja, no século 9 a.C., foi escolhida para cindiar a capital israelita, bem próximo a este povo. No sul estava localizado os domínios de Judá, que nem eu acabei de dizer para vocês aqui, que a capital de Judá é Jerusalém, ao sul. Então, desde o início, os dois povos viveram em constantes rivalidades, e estas repulsas permaneceram, então, indefinidamente e perturando aí, de certa forma, até os dias atuais. Pelo menos sobre o ponto de vista dos hebreus mais ortodoxos, que não consideram os samaritanos judeus, e nem mesmo seus filhos de Israel, mas sim descendentes de estrangeiros, ao contrário das autoridades governamentais que os veem como os legítimos israelitas. Na época de Jesus, os samaritanos se isolaram para serem distanciarem de Jerusalém. Assim eles criam então regras e preceitos próprios, edificaram então ali um templo só para eles. E restauraram o quê? E instauraram nas escrituras algumas modificações. Eles só aceitaram o Pentateuco, no qual está escrito a lei de Moisés, o qual eles também observam rigidamente até os dias de hoje, sendo por isso então conhecido como os observantes, que é a palavra mais correta. E esta comunidade étnico-religiosa não se considera parte da sociedade judaica, e assim autodenomina israelita e samaritana, a herdeira do reino de Israel, mas precisamente dos canos de Efraim e Manassés, descendentes de José. Esse ponto de vista dos samaritanos coincide-se então com a da maior parte dos pesquisadores. Eles residem atualmente em Aulon, localizado em Israel, em Nablus, situado na Cisjordânia. Não dispõe-se de rabinos e nem rejeita o Talmud, cultuado pelos judeus ortodoxos. Cerca de 700 samaritanos em todo o planeta. A sua língua é o hebraico e na versão moderna é o árabe, praticado pelos palestinos, e nos seus rituais eles usam o hebraico samaritano. Então, aqui, queridos, é só um pequeno fundo histórico sobre quem realmente eram esses samaritanos. Então, eu fiz aqui um resumo dentro do tópico número 1, do tópico número 2, do tópico número 3, e agora eu vou entrar aqui, entrando aqui no tópico 3 e o 4, falar aqui, eu quero pegar aqui com base o livro de Neemias, e eu gostaria de comentar aqui e fechar essa lição aqui com chave de ouro, tá bom? Eu estarei comentando aqui sobre a organização do serviço religioso, que eu vou comentar aqui sobre Neemias. Muito bem, que é uma coisa importante, precisamos entender que um livro ele corrobora com o outro. Estarei citando várias referências bíblicas também dentro do contexto de Neemias aqui, para que mesclar e ver como é importante pegar um livro e comparar com o outro livro e a história da sequência. E o interessante é que nós observamos aqui no livro de Neemias, aqui no capítulo 4, e do versículo 1 ao 9, o que nós vamos ver aqui? Nós vemos aqui que quando Esdras, ele está trabalhando aqui com as bases da construção do templo, enquanto ao mesmo tempo Neemias estava então restaurando as bases dos muros, ou restaurando os muros de Jerusalém. Então, veja bem aqui, a ira dos adversários. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos os muros, e ardeu em ira e se indignou muito. Sambalate, ele tinha um cargo importante em Samaria, era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias tentativas
intimidatória para dissuadir Neemias a levar avante a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é a estratégia o diabo está usando para fazê-lo abandonar a obra do Senhor. Uma pergunta que eu faço para você: não se esqueça, queridos irmãos, que o adversário lança contínuos dados inflamados, como está em Efésios, no capítulo 6 e verso 16. Por isso, revestivos-nos da armadura de Deus. Precisamos estar revestidos dessa armadura de Deus. As falsas acusações. A reconstrução, ela não tinha sequer começado. Os adversários já estavam se opondo. E que ouvindo Sambalate, ou seja, o Olonita e Tobias, os servos amonitas, e Gersem, o arábio, e zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram-nos: que é isso que fazeis? Queres então rebelar-vos contra o rei? Como está em Neemias, no capítulo 2 e verso 19. Se as acusações fossem verdadeiras, Neemias e os seus auxiliares seriam enforcados publicamente pelo governo persa. Todavia, queridos irmãos, era mais uma das mentiras. Ou seja, do bando de Sambalate, sendo Satanás o pai da mentira, como está em João no capítulo 8, verso 44. Deleita-se em não lançar falsas acusações contra os servos de Deus. Isso aqui, queridos irmãos, é fato. Mas continuando aqui, a resposta é o que? É insinuações caluniosas. Neemias não se admitiu, ou seja, não se intimidou, e Neemias não se intimidou diante das oposições. Ele tinha cartas e também alvarás reais que autorizavam a reconstruir os muros da cidade santa. A resposta de Neemias contra aquelas insinuações foi enérgicas. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e no seu servo nos levantaremos e edificaremos. Neemias então ele sabia que ninguém pode impedir a obra de Deus, como está em Isaías capítulo 43 e verso 3. Muito bem. Então aqui nós vemos aqui, queridos irmãos, há críticas. Muitas críticas dos adversários, o conteúdo das críticas. E continuamos aqui, eu disse para vocês que eu peguei o livro de Neemias aqui, uma parte, para fazer aqui uma junção com essa. Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. Quando eu vejo aqui o conteúdo das críticas, Sambalate, então ele ficou furioso com o sucesso dos edificadores. Por isso, porque ele já perguntou: o que fizeram estes fracos judeus? Permitiu-os então que isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão em um só dia, edificarão ali e dos montões, dos pós, as pedras que foram queimadas, como está em Neemias no capítulo 4 versículo 2. Sambalate, Tobias apelaram para críticas, avisando que então desqualificar o trabalho dos judeus. Neemias, porém, não se deixou abater. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Aí nós vemos aqui algumas oposições ao culto a Deus. Permitir-se, ou seja, permitar-se o que? Sacrificarão, como está em Neemias no capítulo 4, versículo 2. Os inimigos, queridos irmãos, eles sabiam que o Deus garante a vitória ao povo que o adore. Não é por acaso que o diabo continua utilizando essas velhas táticas contra o verdadeiro culto a Deus. Além disso, tudo faz para levar a sã doutrina ao desprezo em seu lugar e apresenta como alternativas mensagens vazias de falsas unção, mas recheada de técnicas psicológicas, haja vistas a teologia da prosperidade e a confissão positiva, que eu nem disse na aula do domingo passado, na live presencial, que está no canal do Conjunto Elos de Paz do Mapim. Interessante isso.
Então são várias técnicas que eles utilizam para fazer simulações, imitações baratas do verdadeiro evangelho. Muito bem, críticas à união. Percebemos que Sanbalate e que os edificadores estavam unidos, indagou a Cabaluão em um só dia. Uma pergunta: e verificarão dos montões dos pó e pedras que foram queimadas? Como está em Neemias capítulo 4, versículo 2. Não se esqueçam que a união é indispensável para o sucesso de qualquer ministério. Sem união, o povo perde a força. Distancia-se de Deus e deixa-se derrotar pelo inimigo. Queridos e amados irmãos, caminhando aqui, terminando aqui, fechando o número 2, entrando no número 3 aqui, e entrando aqui dentro do tópico número 4, a gente vai ver aqui, eu quero fechar aqui com chave de ouro para todos vocês, que é uma lição importante para todos nós. E no tópico de número 4, eu quero falar sobre a reação dos samaritanos contra os judeus censaram a obra. Então veja bem aqui. Eu citei para vocês aqui, falei sobre os samaritanos. E isso é interessante. O que acontece aqui? O samaritano estava em guerra até hoje entre o povo ali do Oriente Médio. Ali no campo de Jerusalém, sempre em guerras, porque um quer disputar mais do que o outro. Nós sabemos que o templo ele vai ser reerguido, o templo. E o lugar do templo está a mesquita, bem no lugar do templo está... e os utensílios estão tudo preparado para Jesus. Para Jesus ele vai vir o que? O templo vai ser reerguido, não sabe quando o arrebatamento da igreja surgir. E aí já vai ser contagem certinha. Com certeza o anticristo estará preparado para reerguer o templo dos judeus ali em Jerusalém. E aí vamos para a contagem regressiva. Queridos irmãos, essa aqui é uma aula bastante resumida, bastante complexa, cheia de história, mas eu fico aqui com ela e até a próxima aula, se Deus nos permitir, que estarei comentando aqui a lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Estamos juntos nessa obra aqui, tá bem? Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor e um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.